Aleluia. Eu vejo que a gente sempre ora para que Deus nos use, né? Eu faço essa oração há mais de 30 anos. Sempre é bom, né? Eu ver o Ministério de Louvor escolhendo músicas assim que nós não combinamos, que tem muito a ver com a palavra. E aquela música que a Sofia cantou, se eu pudesse, eu teria escolhido ela para ministrar hoje, né? Sobre o testemunho da mulher que quebra o vaso e derrama um perfume em Jesus. E ela vai aos pés de Jesus, né? Aquela música que nós cantamos, o refrão fala assim: não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. Então, é muito bonita essa música. E tem muito a ver, eu creio, com aquilo que o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu, a partir do versículo 1, e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu, tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então, eu peço a gentileza de você não continuar lendo, né? E prestar atenção na palavra, porque há determinados textos da Bíblia que você começa a ler no púlpito, eu mesmo sou assim, a vontade de dar de ficar lendo, porque a gente quer continuar lendo a história para saber o que aconteceu. Mas você pode ler em casa, né? E essa mensagem não é sobre dízimo e oferta, apesar do texto também falar sobre isso. E aqui, nesse texto, fica uma pergunta para nós, né? O que levou Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, a matar seu irmão Abel? O que levou esse homem a tomar essa atitude, né? Que mal Abel lhe fez, né? O que Abel fez a ponto do Caim sentir tanto ódio do seu irmão e, de uma maneira assim maligna, né? Ele matar o seu irmão, né? De uma forma violenta. Ele dissimulou bem e o sentimento e a intenção para com Abel, o Abel nem percebeu o que ele estava tramando, levou ele para um campo e matou. Só que Deus, ninguém pode esconder diante de Deus as suas intenções, né? Ninguém pode esconder de Deus as intenções do coração. E Deus já sabia o que ele iria fazer, Deus já sabia o que ele estava sentindo, e Deus foi lá e alertou ele. Você veja como Deus age. Deus avisou ele, para ele não ficar, né? Para que ele não ficasse sem culpa, inexcusável, como a gente fala. O Senhor diz para ele: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante, né? Ficou com aquela cara caída assim, aquele rosto. Então Deus estava vendo. Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
E a gente vê que esse texto, ele não dá muitas referências se havia um problema de relacionamento. A Bíblia não fala se eles brigavam, a Bíblia não diz, né, se eles tinham alguma contenda. A palavra de Deus não diz que se o Caim era mimado, né, se ele sentia rancor pelo irmão antes desse ocorrido, né, se Abel era melhor que ele. Não diz a diferença de idade entre eles. O que nos deixa claro é que certamente eles sabiam, os dois sabiam o que deviam fazer, porque Deus falava com eles. Deus falava com os dois ali, foi falar, né? E a palavra deixa clara que Caim não fez aquilo que agradava a Deus. De certa forma, havia alguma desobediência na vida de Caim. E talvez alguém que estava fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. E algo sério, que naquele tempo era muito sério, principalmente aquela atitude, aquela ação. Tanto era sério que lá em Hebreus, o autor do livro de Hebreus vai citar a atitude de Abel e de Caim novamente, né? Hebreus 11:4, ele diz assim: pela fé. Então, olha só que coisa, já havia fé no coração de Abel, e já havia então amor no coração de Abel por Deus. Ele já amava Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então você veja só, ele já era justo, e já era aprovado de Deus, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Você veja a atitude, né? Aquilo que Abel fez, ainda estava, de uma certa forma, falando, emanando, trazendo um testemunho. Abel foi, naquele tempo, segundo o filho de Adão, ele foi considerado justo. Foi considerado um homem de Deus. Abel está no céu. Que coisa incrível, não é, queridos? Isso é maravilhoso. E seu irmão foi o primeiro homicida. E olha só, não foi uma oferta. Diz aqui, quanto às suas ofertas. Então eram várias. Não foi uma atitude, não foi uma ação. Porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e vê um momento, mas tem uma vida por trás disso. Tem várias ações por trás disso. Então Caim já devia ser alguém que demonstrava com suas ações que não tinha boa intenção no coração e que não agradava a Deus. Não tinha um coração ligado ao de Deus. Então fica claro para nós que Abel fez algo muito bom, muito importante, pois ele foi chamado de justo, relacionado na lista dos heróis da fé. Leia em casa Hebreus 11, você vai ver ali os heróis da fé, né? E o Abel lá já aparece como o primeiro. Certamente Caim ofereceu qualquer coisa, algo que de alguma forma foi uma desobediência, foi um pecado, algo que estava desagradando a Deus, e por isso ele não foi aceito, né? Mas fica ainda a pergunta, né? O que levou Caim, primeiro filho de Adão e Eva, a matar seu irmão Abel? Que mal Abel lhe fez, a ponto de Caim sentir tanto ódio do seu irmão, para ir lá e cometer um homicídio? Ele não tinha exemplo de homicídio, ele não tinha visto ainda homicídio, ele foi o primeiro homicida, primeira pessoa que expressou com muita raiva, né? Expressou aquilo que ele estava sentindo com morte, com o desejo de que a outra pessoa morresse, saísse da sua vida. Uma das respostas é o comentário da Bíblia que eu tenho lá em casa, um estudo da Bíblia MacArthur, que eles colocam. Ele pensou a mesma coisa que eu pensei antes de ler: inveja. Ficou com inveja do irmão, porque o irmão recebeu a aceitação de Deus, mas só que Caim não podia atacar Deus. Como é que ele ia enfrentar? Então eu vou atacar o outro, porque eu estou com raiva, Deus não me aceita, então que se lasque o meu irmão, porque Deus aceitou ele. Ficou com aquela inveja, que Deus ama ele, né? Então ele não se arrependeu da sua desobediência, ele foi hostil para com Deus, e foi ainda
ainda respondeu, né? Como se Deus não soubesse. Ele pergunta, quando Deus pergunta, acaso ele fala para ele, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Sou eu que cuido dele? Sem educação, debochado, sem temor nenhum, invejoso. Então ele não podia matar Deus, matou o irmão. Segunda coisa, né? A outra resposta está lá em 1 João 3, 11 e 12. Olha só, mais uma vez, agora é o apóstolo João, né? O apóstolo conhecido como discípulo do amor. Ele escreve de novo sobre os dois. 1 João 3, 11 e 12, ele não vai deixar dúvida. Ele diz assim, num texto em que ele fala sobre o amor que temos que ter uns com os outros. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, já mostrando que lá no passado, essa condição já era imposta. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Já pensou você virar exemplo do que está errado? Você tem que fazer uma coisa boa. É assim que se faz. Quer fazer certo? Não faça como ele. Que horrível, né? O cara fica para a história. Olha, você quer acertar? Você quer amar de verdade? Então não ame como Caim amou. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu... Então assim as coisas vão se revelando. Então o diabo já estava ali, aqui ele já disse que ele era do maligno, Caim, então, ou seja, já estava seguindo o maligno, né? O diabo, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Interessante, né? Você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo muitas coisas. Como eu falei, João, ele era conhecido como apóstolo do amor. Nenhum apóstolo falou tanto sobre o amor de uns para com os outros, como João fala, né? E como ele entende essa questão do amor, quando ele diz, se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos... Vocês conhecem a Bíblia, muito bem, então você é mentiroso. Porque ninguém que diz que ama a Deus pode não amar seu irmão. Se eu não amo meu irmão, é isso que o João vai falar lá em 1 João 3. E o exemplo que ele usa, justamente nessa carta, é a forma errada de amar, né? A atitude de Caim. Então Caim matou seu irmão porque lhe faltou amor. O amor que temos que ter uns pelos outros. O amor ágape, a palavra amor. Toda vez que você ouvir amor hoje, quando você lê amor, né? É amor ágape, né? Tem 4 formas de amor, da palavra amor estar na palavra de Deus, principalmente no grego, né? Mas esse amor que nós temos que ter é o amor que no grego é o amor ágape. Eu vou só citar ele e continuar. É o amor fraternal, né? Que a Bíblia nos manda ter uns para com os outros. E a falta desse amor produziu inveja, a falta desse amor produziu ira, ódio, produziu dissimulação e homicídio, como foi o caso aí do Caim. Ok? Então, amados, só que foi só uma introdução para falar sobre esse tema, sobre o amor. E só também uma figura aqui que eu quero pôr para vocês. Essa semana eu estava ouvindo um médico. Então foi na quinta-feira de manhã. Então eu estava ali lendo, ouvindo algumas coisas, e foi por alguns motivos, né? Eu fui ouvir esse especialista falando sobre a vitamina C, né? O que tem a ver a vitamina C, né? É só uma comparação. Jesus gostava de fazer comparações, Paulo fazia comparação com a nossa vida, a nossa corrida na fé, com as do atleta, né? Então eu também vou fazer uma comparação, certo? Então, como eu te falei, alguns motivos me fizeram ouvir sobre. E aí eu achei assim impressionante. Então eu fui ver a vitamina C, né? Ela é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico, certo? Ela participa de diversas interações do nosso organismo. Eu vou ser bem rápido aqui, servindo para produzir células, tecidos,
compostos químicos essenciais para a nossa saúde, sendo a produção do colágeno para os tecidos, ou seja, teu rosto vai ficar mais bonito se você tem vitamina C no teu organismo, se não tem falta de vitamina C no teu organismo. Ela é fundamental para a produção nos ossos, discos, vértebras, dentes, gengivas, cartilagens, tendões, vasos sanguíneos, válvulas do coração, córnea, retina, né? Você vai enxergar melhor com vitamina C, produção de energia para o organismo, controle do colesterol, e desta forma ela vai aliviar o trabalho que o nosso fígado tem que fazer, produção e síntese de neurotransmissores essenciais para a transmissão entre neurônios, fundamental para a atividade cerebral. Então, se a pessoa tem problema, né, não raciocina bem, você fala, está faltando vitamina C, né? Não acertou a conta, fez conta errada, opa, precisa de vitamina C. Mas é fundamental para o nosso cérebro. É um antioxidante. Previne o envelhecimento celular. Previne câncer, doenças cardiovasculares, auxilia a cicatrização, é anti-inflamatório. E ainda esse especialista ele diz que o estresse consome uma quantidade muito grande de vitamina C. Você anda estressado no seu trabalho? Tem gente que já está assim, né? Você anda estressado na sua vida, você se estressa muito, época de prova você se estressa, você come um monte de vitamina C, e aí você fica com sinusite, gripes, dor de garganta, né? Resfriado, facilmente. E tem que tomar antibiótico 2 vezes no mês. Foi por isso que eu fui ver isso. Falei, tem alguma coisa errada. Antibiótico 2 vezes no mês? Isso não está certo. Então, falta vitamina C, né? Então ele fala para as pessoas suplementarem vitamina C de forma sábia, porque ele é médico, né? E eu posso até colocar no vídeo lá, no link do YouTube, a gente pode pôr o link do vídeo que eu assisti, que é o que eu estou mencionando, porque ele é o especialista. Eu estou aqui que nem um papagaio falando o que ele falou, repetindo, porque eu gostei. E por que eu falei sobre isso? Porque Jesus, como eu disse, eles faziam comparações. E eu estava lá em casa, e na quinta-feira eu ouvi e parei, eu pensando na pregação, eu falei, puxa vida, comecei assim, olhei para a Sandra e comecei a falar, olha, é o seguinte, a vitamina C está para o nosso organismo. Eu olhei assim e falei, meu amigo, sem vitamina C você está morto. Você não tem resistência. Eu falei, a vitamina C está para o nosso organismo, assim como o amor de Deus, o amor ágape, está para a nossa vida cristã. Está ali, para você entender, para os dias de hoje, certo? Nós só somos cristãos, nós só temos vida cristã verdadeira se houver amor em nossos corações. É o que Deus deixa claro, eu vou citar no final Éfeso. Sem amor ágape nós não somos cristãos, sem amor nós só iremos fazer as coisas por interesse, sem renúncia nenhuma. Sem este amor nós não somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus são conhecidos por causa do amor ágape. Filho de Deus, você é filho de Deus porque você ama como Ele ama. É o que Ele manda, Ele nos diz. Lá em Mateus 5, 43 e 48, Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer na parte do Sermão do Monte, olha, você deve perdoar quem te maltrata, você deve abençoar quem te persegue, para que vocês sejam filhos de Deus. Só com amor ágape você consegue isso. E aí Jesus continua dizendo, que amor, que amor é esse que você só ama quem te ama? Você só ama quem te agrada. Os irmãos estão pondo aí, Mateus 5, 46. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. O publicano era a pessoa que estava na sociedade judaica, ele estava lá no fim. Para os judeus, publicano e prostitutas eram os piores da sociedade. Publicano era cobrador de impostos e eles tinham raiva deles. Eles diziam que o publicano era um traidor da nação. E aí Jesus fala, até o publicano, para que eles entendessem, fala, até o publicano faz isso. Ou seja, não tem recompensa nenhuma ser bonzinho para quem é bom para você. É o que Jesus está dizendo. Por isso, irmãos, 1 Coríntios 13,
tem a melhor definição bíblica do significado verdadeiro do amor, que deve estar em nossos corações e deveria dirigir todas as nossas motivações, decisões e ações. Por isso eu vou ler aqui, na Nova Tradução na linguagem de hoje, para ficar bem claro. A partir do verso 1, diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, que nem aqui, ó. Anunciar as mensagens de Deus, certo? E ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas. Olha só o que o texto de Paulo diz: até tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre. A música que nós cantamos aqui, a Renata cantou lá, né? Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Lembra do refrão? Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. E o versículo 13: portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vai chegar um dia que só vai ficar o amor, você não vai precisar mais ter fé. Quando você estiver com Cristo, você precisa ter fé para quê? Você chegou aonde você tinha que chegar, não vai precisar mais ter esperança de que um dia nós estaremos com Jesus. Acabou. Fé e esperança não vão mais existir. Vai continuar o amor eterno. Por isso que diz: o amor é eterno. Amém? O que vai ficar em nós é o amor. Não vai precisar de fé, não vai ter esperança. Você chegou, você atingiu o que você precisava. Está diante dele. E essa, por que está na carta de Coríntios? Porque a igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons espirituais. E Paulo ensina na carta de Coríntios sobre todos os dons espirituais. E fala sobre a operação desses dons, mas ele ensina, ele termina dizendo que o maior dom é o amor, dizendo o amor é o dom supremo. Sem esse dom, todos os outros não têm valor. Nenhum, nem o de fé, nem de maravilhas, nem de milagres, nenhum tem valor se não tiver amor. É o que Paulo está dizendo aqui. E depois ele vai dizer assim, lá em Gálatas 5, 16 a 23, o texto que fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, e começa, mais uma vez, falando sobre todas as obras da carne, e que se nós cometemos ela, nós não entraremos no reino de Deus. Ele cita cada uma delas, ele fala que é uma guerra dentro de nós, entre a carne e o Espírito, para que não façamos o que queremos. Então fica essa batalha dentro de nós, né? A carne, nossa carne querendo se manifestar, querendo pegar alguém pelo pescoço, nossa carne querendo às vezes ser que nem Caim, né? Tentando pegar o Abel pelo pescoço, ou também, então, às vezes é o Caim querendo matar o Caim, porque para você o outro é Caim também, né? E aí você quer aquela raiva, que são, e tem várias, e as obras da carne, elas são assim: inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, divisões, facções, inveja. Ele está falando de coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não é no fora, está falando no meio da gente.
E outras coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro que os que praticam não herdarão o reino de Deus. E nessa lista começa com prostituição, imoralidade sexual, orgias, bebedices, homicídios. Ele coloca tudo na mesma lista. E eu nem iria citar isso, mas por que essas, as inimizades, as briguinhas, essas são pequenas, perto das prostituições, imoralidades, homicídios? Porque, irmãos, nós não tropeçamos em pedras grandes, a gente tropeça em pedra pequena. É nas pequenininhas que fazem a gente tropeçar. E o fruto do Espírito, quando ele fala do fruto do Espírito nesse texto, Paulo vai falar que o fruto do Espírito tem 9 características: amor, paz, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Tem mais um que eu esqueci. Temperança. É o domínio próprio. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que Paulo deixa claro, o Rick Warren, no livro dele, que nós estudamos uma vez aqui na igreja, sobre o fruto do Espírito Santo, também diz isso, que o amor é a primeira característica. Sem o amor, as outras não têm valor. Sem o amor, ele é o que liga tudo. Não adianta. As outras não vão ter valor. Nem o domínio próprio. Então, o amor é muito sério. Como eu falei, há uma luta dentro de nós. E o amor é o dom principal, e o amor é a característica principal do fruto do Espírito Santo na nossa vida. São essenciais. E por isso, amados, quando eu leio tudo isso e penso sobre tudo isso, aqui, eu digo que falar sobre amor não é fácil, porque o verdadeiro amor nos leva a olhar primeiro para nós, para a minha vida, né? Então, a primeira pessoa, antes de falar para vocês, eu tenho que olhar para a minha vida, né? E orar para que Deus me ajude a amar da maneira correta. Primeiro a Deus e depois o meu próximo. Amém? Então, eu tenho que ver minhas atitudes, tenho que julgar a mim. Primeiro eu preciso me reconciliar com Deus. Né? Com o quê? Com arrependimento. E mudar minha atitude. Porque o verdadeiro arrependimento você vê pelas atitudes. Que houve mudança. Para agir como pessoas que se dizem convertidas e cristãs. Precisamos olhar primeiro para nós, porque quando há falta desse amor em nossas vidas, começamos a ter dificuldade de perdoar. E vejam o que Paulo vai dizer lá em Colossenses 3, 12 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo lá o fruto do Espírito Santo. As características. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Em versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. Glória a Deus. Então, esse tema de amor não é brincadeira. Paulo colocando aqui de novo, acima de tudo, né? E aí ele nos lembra, eu me lembro da oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. É a condição que tem na oração do Pai Nosso. Então, amor, querido, sem amor nós não perdoamos amigos, parentes,
pais, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, tiramos as pessoas do nosso relacionamento, excluímos dos nossos grupos e agimos como se Deus não estivesse vendo. Né? Como se Deus não está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Caim achou que ninguém viu. Ferimos as pessoas com a mesma intensidade que somos feridos. Nos vingamos de forma sábia e maligna. Isso não é de Deus, isso é diabólico. É do maligno. Como João vai falar lá na carta de 1 João 3, que eu li. Então isso é muito sério, pois Jesus, quando questionado por um escriba sobre o maior mandamento, ele respondeu também: como deve ser o meu amor pelo próximo? Maior mandamento, Jesus já manda ver a segunda parte. Então ele vai dizer assim, né? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está lá em Marcos 12, 29 a 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, precisamos ser lembrados disso sempre. Mateus 24, 12 a 14 diz assim: e por Jesus falando sobre os fins dos tempos. Sobre falar dos fins dos tempos, como às vezes eu comento com vocês, que antigamente quando eu falava algo sobre os fins dos tempos, eu ia fazer pesquisa, para ver quando foi o último terremoto. Essa semana teve 3 terremotos. Um em Nova Jersey, nos Estados Unidos, lugar que não tem terremoto. Outro aqui no Maranhão, no litoral do Maranhão teve outro terremoto. Teve há poucos tempo atrás, há menos de 2 meses, teve um terremoto lá no Acre. Forte, de 6 pontos não sei quanto. Só que não atingiu ninguém, porque foi num lugar deserto, né? Só tinha lá deserto de pessoas, né? Tinha árvores, muitas árvores, lá no Acre. Aqui na divisa, aqui no Maranhão, e teve outro no Japão ontem, lá no norte do Japão, de 6 pontos alguma coisa. Mas não teve tsunami. Agora, irmãos, está virando brincadeira os avisos. Então, final dos tempos, Jesus fala, as coisas estão aumentando. Como eu falei, a intensidade e a frequência dos avisos estão aumentando a cada dia, né? E Jesus diz lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz que essas são, ele menciona as características que o amor de muitos vai esfriar. Isso no final dos tempos, que eu creio que nós estamos chegando. Por isso é necessário que vigiemos e sejamos perseverantes até o fim. Todo dia. Perseverantes e vigiar é diariamente, não é de vez em quando. Não é? Por quê? Porque o pecado vai aumentar. E um dos grandes problemas é que muitos irão conviver com o pecado. De que forma? Né? Eu não faço, mas não tem problema. Né? A pessoa começa a tolerar. Eu não faço, mas não tem problema. O aborto é matar um ser vivo, um humano, uma pessoa que está no ventre. Eu não faço, eu não concordo, mas não tem problema. Se o outro quer fazer, é problema dele. Então você começa a tolerar tudo. Vai tolerando toda forma de pecado. Começa assim, né? Por isso lá em Apocalipse, João escreve o que Jesus está dizendo às igrejas, e ele fala para a igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti que toleras. Né? Tolerava o quê? Uma mulher que se dizia profetisa e ensinava coisas erradas. Hoje, as redes sociais têm um poder imenso de influenciar vidas a aceitarem o pecado de forma que não pareça, né? De forma que pareça inofensível, principalmente para os nossos filhos, principalmente para eles. Então, não tolere um influencer, não tolere youtuber, né? Não tolere comentarista, qualquer um que ensina, que divulga conceitos e princípios contra a palavra de Deus. Não tolere, acabou.
Não vai seguir, não vou seguir, você não vai seguir, filho. Essa porcaria, esse lixo, esse cara está falando essas besteiras, né? Parece bonzinho, é bonito, é bonita, é educado, mas vai com toda a sabedoria, vai te levando para o caminho errado. Daqui a pouco você está aceitando. Não aceite isso, não tolere, porque senão o amor vai esfriar. O amor esfria. Quando o amor esfria, a sua resistência ao pecado diminui. Quando o amor esfria, a sua capacidade de perdoar diminui. Quando o amor esfria, a tua tolerância para as coisas erradas diminui. Não tem problema, não tem paciência. Não, porque o amor é paciente. O amor tudo suporta. O amor é benigno. O amor é sofredor. Quando falta amor, não estou afim de sofrer, não estou afim de ter paciência, não estou afim de nada. Não estou afim de ir na igreja. Não estou afim de seguir a Jesus. Afinal de tudo, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai para debaixo, 7 palmos, né? Ou vai ser incinerado. Pensa que é assim? Essa vida decide aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Só tem 2 lugares na eternidade. Segundo a palavra de Deus. E essa vida vai decidir. Essas são suas decisões. Quando você tem amor, Ele te ajuda a tomar as decisões certas. Amém? Aleluia. Tem uma frase do pastor Luciano Subirá que eu ouvi também essa semana, que diz assim, a maior dificuldade, a frase não é dele, a frase é de alguém que ele cita que eu não achei na internet. A maior dificuldade para a conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade depois da conversão é manter o coração para Deus. Aí eu pensei em Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 2 e 3 diz que Jesus menciona as boas obras dessa igreja, as boas obras que existiam na igreja de Éfeso. Ele começa, Jesus, ele vê o teu trabalho. Ele olha isso. Mas Jesus, ele também nos vê inteiro, né? Assim, o que está bom, o que está ruim. Ele nos olha, ele vê tudo. Ele sabe que você está sofrendo, ele sabe que você trabalha, ele sabe que você luta, ele te entende, mas ele te corrige também. Isso é amor verdadeiro. Ele te diz, para com isso, senão você vai para o inferno. Né? Para com isso, senão você vai se dar mal. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, como a tua perseverança. Apocalipse 2, 2 e 3. Né? E que não pode suportar homens maus. Então, era uma igreja que tinha doutrina. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E vocês têm perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Coisas boas. Mas Jesus também diz, na sequência, no versículo 4 e 5, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus demonstra aqui o amor dele, cuidado pela igreja, ele fala das qualidades da igreja, depois ele diz que tem contra ela, ele vê ela de forma transparente, e ele fala de forma transparente, tenho contra ti isso e isso, e ele dá a receita para que ela volte às primeiras obras, para que ela volte para aquilo que ela abandonou. Diz, abandonaste o primeiro amor, né? Então, uma igreja que continuava trabalhando no automático, estava no automático, continuava fazendo muitas coisas, mas que não percebeu que Deus já não era o principal motivo de estar na igreja. Deus já não era o principal motivo, já não era a prioridade da vida deles, o Senhor, o amor de Deus, não era. Deus já não era a sua prioridade. E ele fala de queda, ele fala, vê onde você caiu e você se arrepende. Algo que eles não tinham percebido, algo que era sutil, mas havia havido o quê? Uma queda. E ele diz assim, você tem que se arrepender desse pecado.
Quando Deus deixa de ser o nosso maior amor, a nossa fonte, isto é pecado, o que tomou o primeiro lugar na vida? Deus está mostrando aqui que eu não sou mais o primeiro. Já não sou mais. O texto não revela, mas Deus já não era. Talvez tenha se tornado uma igreja legalista, né? Mais presa às regras do que ao amor, como na parábola do fariseu e publicano. A parábola do fariseu e publicano, Jesus conta para eles. Eles tinham um monte de regras, faziam um monte de coisas e se achavam santos e dignos do amor de Deus e das bênçãos de Deus, porque eles faziam um monte de coisa. E Jesus conta na parábola que foi o fariseu, o publicano que eu citei, né? Então Jesus conta para os seus ouvintes ali, fala assim: olha, o fariseu e o publicano vão até o templo na hora da oração. E o fariseu começa a dizer: Senhor, obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus, muito obrigado, porque eu dou todos os meus dízimos, porque eu faço as orações, porque eu sou assim, sou assado, e não sou como esse publicano. Olha só o que o homem faz. Cadê o amor e a misericórdia? O homem se baseou nas regras. E aí Jesus diz, e o publicano, que estava do lado, nem levantava a cabeça e só batia no coração e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala assim para todos os ouvintes: quem você acha que voltou para casa justificado? Né? Recebeu a justiça de Deus, o perdão de Deus. Aí os ouvintes, olha, foi publicano. Ele foi humilde. Ele reconheceu os seus pecados. Porque eles mesmos viram que o outro era orgulhoso e se baseava nas suas atitudes. Então, e o pastor Luciano Subirá, que eu também comenta, que o que eu também entendo, que voltar às primeiras obras, seria aquilo que Deus mais quer de nós: relacionamento com Ele, nosso tempo diário com Deus, aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou, né? Vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. O seu tempo de oração com Deus, a sua busca. Ele diz: tempo de oração, leitura bíblica, comunhão entre os irmãos, é o que mantém nossa chama acesa. É o que mantém a nossa chama ali brilhando, a nossa luz. Porque, como eu falei aquele dia, que vocês querem na pegadinha, quem é a luz? Quem é a luz? Nós somos a luz do mundo, amém? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós brilhamos para o mundo. O mundo precisa ver quem? Os filhos de Deus. O mundo quer ver os filhos de Deus. Aleluia. É o que nos faz não esfriar o amor verdadeiro de Deus, de uns para com os outros. Porque quando fazemos isto, estamos nos enchendo do Espírito Santo. Quando a gente busca Deus, quando a gente gasta tempo com Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que distribui os dons, e é o fruto do Espírito Santo que vai se manifestar nas nossas vidas. Amém? Por isso que Gálatas diz: há uma luta entre nós, entre a sua carne, entre o Espírito. Quando você busca Deus, quando você busca a presença de Deus, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele vem até você. Porque o Senhor diz que quando nós amássemos a Deus, quando nós buscássemos a Ele, Ele e Jesus viriam e fariam morada dentro de nós. Ele faz morada dentro de você como? Através do Espírito Santo, porque Jesus nos disse que Ele não nos deixaria só e enviaria o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. E o Espírito Santo é o que distribui dons. E o maior dom é o amor. E o Espírito Santo é quem produz o fruto dele na nossa vida. E o maior fruto é o fruto que é o amor. A maior característica do fruto do Espírito é o amor. Então nós precisamos buscar a Deus. Então, amados, quando você se enche do Espírito Santo, é como se você... Como é que você tem vitamina C no teu corpo? Como é que você adquire... Você não produz vitamina C. O teu corpo não produz vitamina C. Eu estava lendo isso também, estou ficando bom. Aí, não produz. Você precisa de vitamina C externa, você vai comer
Alimentos que têm vitamina C. Você vai tomar suco de limão, você vai tomar suco de laranja, você vai comer manga, você vai comer alimentos que têm vitamina C, frutas que têm vitamina C, que tem nas saladas e tudo mais. Né? Tem gente que não gosta de salada, precisa comer salada. Amém? Então você vai comer verdura, tem vitamina C. E quando você come, aí você está cheio de vitamina C. E a vitamina C, ela te ajuda na imunidade contra os vírus que produzem resfriado, dor de garganta, sinusite na tua vida. Quando você se enche do Espírito Santo, ele vai produzir o amor na tua vida. É o Espírito Santo, você buscando ele todos os dias, o teu tempo com Deus, o teu relacionamento, o teu tempo de orar, de louvar, de colocar louvores na tua casa, de vir na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, dessa comunhão. Sexta-feira teve pequena família, nossa pequena família, sexta-feira, foi uma bênção. Foi uma bênção a pequena família. E antes de chegar na pequena família, foi uma luta. Foi uma luta para chegar. Chegamos lá na pequena família, uma bênção a reunião da pequena família. A gente orou muito, Deus falou com todo mundo, as pessoas choraram, abriram o coração no nosso grupo familiar. Foi uma das melhores. O Espírito Santo falando com todo mundo. Ali, porque no grupo familiar, você abre o coração. Você conta coisas, os irmãos contaram coisas ali que eles nunca contariam na igreja. Contaram ali, nós oramos, ficou ali entre nós. E oramos pela família, oramos pelos filhos, oramos pela luta dos irmãos. Foi uma coisa maravilhosa. E depois eu tomei uma pizza. Foi bom demais. Melhor ainda. Né? Comer pizza lá. E ninguém queria ir embora. Fomos sair de lá mais de 11 horas da noite. Né? Foi gostoso. Você devia participar de um grupo familiar. Fica a dica. Amém? Você devia abrir um grupo familiar na tua casa. Fica a dica 2. Glória a Deus, porque isso é vitamina C para a tua vida. Amém, querido? Isso é para você, porque quando você se enche do Espírito Santo, se há uma luta dentro de você, uma guerra dentro de você, entre a carne e o Espírito, para que não façais o que quereis, o Espírito Santo, ele manda na tua vida o amor, e o amor é o antídoto para você colocar a carne no lugar dela. O amor é o antídoto, é a tua imunidade alta contra as obras da carne na tua vida que querem te levar para o inferno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nos tempos bíblicos, as pessoas corriam até Jesus porque tinham alguma necessidade, tinham um filho endemoniado. As pessoas iam até Jesus porque estavam enfermas, uma cegueira, uma lepra, testemunhos lindos, pregações que nós já fizemos aqui sobre os 10 leprosos, sobre o cego de Jericó, uma filha morrendo, que nem o Jairo, que pediu oração, a filha estava morrendo, foi atrás de Jesus, no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, também indo atrás de Jesus, porque ela tinha um fluxo de sangue, algo que só Jesus podia fazer, um fluxo de sangue há 12 anos, tinha gasto todo o dinheiro dela com os médicos, e só Jesus podia curar. Um manco, muitas enfermidades, pessoas que morreram, e Jesus ressuscitou elas. As pessoas iam atrás de Jesus, pedindo milagre, mas tem um texto, foi a música que tem a ver com a música que nós cantamos, da mulher. Opa, deixa eu descer aqui. Que não pediu nada para Jesus. Que Lucas 6, 36 a 48, fala de um fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa. E quando esse fariseu chamou Jesus, de repente entra uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de unguento. Esse unguento era perfumes e especiarias misturadas. E o significado desse unguento é que ele era derramado aos pés da visita, do hóspede. Eles lavavam os pés e ele servia para dizer, para mostrar que havia aquele que estava recebendo Jesus, estava recebendo o hóspede, estava recebendo com alegria, e aquilo era a forma de dar as boas-vindas ao hóspede.
E essa mulher entra e ela faz, porque o fariseu que convidou Jesus, ele não fez nada do que, como se trata um hóspede. Quando um hóspede chegava, eles davam um ósculo, um beijo no rosto, era costume deles. Eles punham óleo na cabeça da pessoa, eles lavavam os pés, porque eles viviam ali com uma sandália, numa região de muita poeira. Então, aquele lavar os pés tirava a sujeira e também refrescava, né? Você já viu? Às vezes a Sandra fala para mim, por favor, faz uma massagem nos meus pés. Ai, que bênção, ai, que delícia, né? Mas ela nunca faz no meu. Então, por quê? Porque é bom a massagem nos pés. É bom. Então, aquele óleo, aquelas especiarias, renovavam a pessoa. E aquilo era um sinal de, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo na minha casa. Você é bem-vindo. E essa mulher foi até lá. Ela não pediu nada. Entrou uma mulher naquela casa com esse vaso. Ela não pediu nada para Jesus. Ela não foi lá porque ela estava com problema com o filho. Ela não foi lá porque ela estava enferma. Ela não foi lá porque ela tinha alguém na casa dela. Ela foi simplesmente demonstrar o amor que ela tinha a Jesus. E ela derramou aquele unguento que era algo caro todo em Jesus. E ela, com as lágrimas dela, ela molhava os pés de Jesus. Ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos. E ela não parava. Jesus falou, porque o homem estava dizendo assim, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, é o seguinte, como se Jesus dissesse, eu sei o que você está pensando, eu sou profeta. Eu cheguei aqui e você não me beijou, você não colocou óleo na minha cabeça, você não lavou os meus pés. O Jesus não era bobo. Ele falou, essas são as atitudes para receber alguém. Você me convidou aqui por interesse, para me questionar, você não tem amor por mim. Aí ele pega e conta para ele uma parábola sobre amor e fala assim, olha, é o seguinte, se uma pessoa deve 50, primeiro ele fala da parábola, e outra deve 500, e os dois são perdoados, quem vai amar mais? O que recebeu o perdão dos 50 denários ou o que recebeu o perdão de 500 denários? Ele falou, é o que recebeu o perdão dos 500 denários. Então ele falou, e você? Você é o que recebeu o perdão de 50 denários, porque você não tem amor. Essa mulher aqui, ele começa a comparar, essa mulher não para de me beijar. Ele fala, filha, a tua fé te salvou, perdoados são os teus pecados. Ela não pediu nada para Jesus, nada. Ela demonstrou amor. E muitas vezes, irmãos, quando você vem para a igreja, se você tem amor no coração, você não precisa vir para a igreja porque você está com alguma necessidade. Você não precisa ter comunhão com os irmãos porque você precisa de alguma coisa de Deus. Você vem porque você ama. Você vem porque você ama a Deus. Você está na casa de Deus porque você ama o Senhor. Você está na igreja porque você ama a Deus. Você serve a Deus por amor, sem estar necessariamente pedindo. Ele sabe o que você precisa, mas você não está vindo. Falou, mesmo que o Senhor não me cure, eu não vou deixar o meu Deus porque eu o amo. Mesmo que isso não aconteça, mesmo que Ele não atenda a minha oração, eu não vou abandonar, porque acima de tudo, eu amo Ele, eu amo esse Deus, eu tenho amor por Ele, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados, Ele abandonou toda a sua glória para me salvar, para ir na cruz por mim. Eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, aleluia. Então esse é o amor que nós devemos ter por Deus. Apesar de tudo, amar a Deus, mesmo que tenha essa mulher não precisou demonstrar o amor dela, ela quebrou o vaso, derramou tudo ali, chorou, assim, não pediu nada, não pediu nadica para Deus, nada, só demonstrou amor. E Jesus diz assim, o que ela fez vai ficar gravado para o resto da vida, vai ser falado para todo o tempo, toda a eternidade, a atitude que ela teve para comigo. Amém? Glória a Deus. Eu pergunto para você, como está o teu amor para com Deus? Ou de repente você fala assim, se Deus não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer aquilo, se Deus não me atender, eu não quero mais saber de Deus. Se não acontecer, coloca Deus na parede.
Quem somos nós? Quem somos nós? Se Deus não agir assim, Deus não tem amor, Deus não tem misericórdia. Se Deus deixou isso acontecer, Deus não tem amor, Deus não tem misericórdia. Não, nós vamos amar Deus. Amém? Então ore, fale com Deus. Amém, queridos? O que nos move até Deus, o que te move até o Senhor, sem que você tenha uma necessidade, sem que você esteja desesperado, sem que você precise de algo que só Ele pode fazer, é o amor. É o amor no nosso coração. E isso é uma coisa para a gente fazer uma análise e nos avaliarmos todos os dias. Senhor, apesar de tudo, eu te amo, Senhor. Antes, se o Senhor não colocou o dinheiro que eu precisava, Senhor, eu continuo te amando. Continuo te amando, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Sem o amor ágape, nós não passamos a amar mais. A nossa carne passa a mandar mais em nós. Nos tornamos desinteressados com as coisas de Deus e interessados nas coisas do mundo. As mulheres, domingo passado foi domingo de Páscoa. Aquelas mulheres que levantaram domingo de manhã e foram levar especiarias do túmulo de Jesus, elas estavam indo cuidar de um defunto. Não tinham mais nada o que pedir para Jesus. Para elas, Jesus tinha morrido. Mas elas assim mesmo levantaram de madrugada e foram ao túmulo, porque elas amavam Jesus, amavam Ele, queriam ali cuidar dele, colocar as especiarias nos óleos aromáticos em volta dele, como era o costume da época. E elas foram abençoadas naquela manhã. Foram as primeiras a verem o milagre. A pedra do túmulo removida e um anjo magnífico, maravilhoso, sentado em cima dela, dizendo: está tudo bem, Jesus ressuscitou, Ele não está mais aqui, Ele cumpriu o que Ele falou. Vão até os discípulos e digam isso para eles. Aquelas mulheres ficaram impactadas. Então, amados, feche seus olhos. Vou cantar essa música de novo e aí depois a gente ora.
pensasse na sua vida, pensasse se você tem algo no seu coração contra alguém, se você tem algo que você não perdoa. Os filhos de Deus perdoam, os filhos de Deus esquecem, porque nós perdoamos como Deus nos perdoou. Esse é o amor que o Senhor quer da nossa vida. O Senhor quer esse amor sem interesse. O Senhor quer que nós apresentemos a Ele todos os nossos pedidos. Ele nos ensina isso. Mas Ele quer também que a gente vá até Ele, vá com o coração grato, independente dele responder ou não, reconhecendo o seu grande poder, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos, que é Ele que cuida da nossa família, da nossa casa. Ele é maravilhoso. Então, nesse momento, fale com o teu Deus aí no teu lugar. Se você tem que pedir perdão a Ele por alguma coisa, peça perdão. Fala para Ele: Senhor, me ajuda. Você pode pedir para Ele: me ajuda a te amar como o Senhor quer que eu te ame. Me ajuda, Senhor Deus, a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu quero cumprir os teus planos, os teus propósitos na minha vida. Senhor, me ajuda a cumprir o chamado que o Senhor colocou na minha vida. Me ajuda, Senhor, a lembrar que eu preciso te buscar, para que eu seja cheio do Espírito Santo e dessa forma eu possa, Senhor Deus amado, ter esse antídoto poderoso que é o amor, que coloca as obras da carne no seu devido lugar, mortificadas na minha vida, todo dia. A raiva, a ira, as brigas, as contendas, a gritaria, mortificada, Senhor, por causa do teu amor, por causa do teu amor que me ajuda a renunciar, me ajuda, Senhor Deus amado, Senhor, a considerar os outros superiores a mim, esse amor que me lembra que eu devo servir como Jesus serviu, e Ele disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Nos ajuda, Deus, a ter esse amor, Deus, que nos impulsiona a estar em comunhão com os nossos irmãos, Senhor, a abrir as nossas casas, Senhor, para recebê-los, a participar, Senhor, dessas reuniões, Deus amado, Senhor, porque por causa do teu amor, a ter comunhão uns com os outros, de estar na tua casa, Senhor, celebrando, Senhor, no domingo, por causa do teu amor, Deus amado, Senhor, não por causa de uma necessidade, mas porque nós te amamos, porque nós queremos te servir, nós queremos fazer a tua obra, queremos ser seus instrumentos nessa terra, para que as pessoas vejam em nós que nós somos filhos de Deus, vejam em nós os filhos de Deus que amam, os filhos de Deus que não toleram, Senhor, o pecado, Deus, os filhos de Deus que fazem diferença nessa terra, Deus amado, nós te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus querido e maravilhoso, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, dependemos de Ti, Senhor, nos ajuda, Pai, que nós possamos olhar o erro da igreja de Éfeso, Senhor, possamos aprender com o erro dos outros, e não colocar uma vida na Tua presença, com regras, Deus, mas com um verdadeiro amor, que nos fazem trabalhar, que nos fazem até ter regras, mas sabendo que não é isso que, Senhor Deus, fundamenta o nosso amor em Ti, mas é porque o Senhor é a nossa prioridade, o Senhor está no primeiro lugar da nossa vida, aleluia, Senhor, e dessa forma nós podemos demonstrar o Teu amor, Senhor Deus, a todos os outros, Pai, sermos reconhecidos como os filhos de Deus. Perdoa os nossos pecados, fala para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, Senhor Deus amado, me transforma segundo a Tua vontade, me transforma segundo o Teu querer, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a me avaliar, sempre eu te peço com humildade, Senhor Deus amado, Senhor, eu te peço isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.